Deus vos abençoe poderosamente a vossa vida, amém? Trazendo a palavra para o vosso coração nesse dia, que Deus possa abençoar a sua vida. Está lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivêssemos. E nisso está a caridade. Não há em quem nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelo nosso pecado. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus, senão se nós amássemos uns aos outros. Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade. Quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que nos dia do juízo tenhamos confiança, porque qual a ele é, somos nós também nesse mundo. Na caridade não há temor, ante perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós os amamos e ele a ele, e ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também seu irmão. Esta palavra para a nossa vida. Deus é amor, devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Isso é a oportunidade que Deus nos dá de amarmos a Ele. Sabemos que Ele é o próprio amor. Deus entregando a sua própria vida por amor a cada um de nós. Então nós podemos testificar desse amor se nós vivemos nele, se ele está em nós e nós nele. Então nós vemos a palavra, né? Amados, amemos-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Como que nós conhecemos? Através de nós amar o nosso próximo. Porque nós não vemos Deus, mas nós amamos a Deus pela palavra. A palavra tem nos testificado dele. Mas o nosso próximo que nós vemos, nós temos que amar. Senão o amor de Deus não se encontra em nossas vidas. Fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivasse. Então, através de Cristo, através do Senhor Jesus, que nós temos esta vida. Vida qual essa? Vida espiritual. Porque outrora estávamos mortos pelo pecado. Não tínhamos conhecimento desta palavra, não tinha conhecimento dessa verdade.
Mas a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o Senhor nos libertou, nos alcançou, nos transformou a nossa vida, para vivermos o amor de Cristo como Ele tem nos amado. Diz mais ainda, nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, enviou seu Filho para a propiciação pelo nosso pecado. Ele próprio entregando a si mesmo por amor a cada um de nós. Isto mostra a grandeza de Deus, mostra a bondade de Deus, mostra o grande amor dele para com a humanidade, não é com uma pessoa, com a humanidade que precisa dele. Eu preciso, você precisa, nós precisamos desse Deus nas nossas vidas. Ainda diz mais, amado, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. É a responsabilidade da igreja, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então devemos ter esse amor, viver esse amor, porque Deus que nos amou. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade, perfeita o seu amor, se nós estivermos nele. Por isso que a palavra é tremenda. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E qualquer que confesse que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então devemos testificar desse Deus que está sobre a nossa vida para com aquele que ainda não conhece. Testificando, falando desse próprio Deus da qual tem feito algo em nossas vidas por causa do seu amor para conosco. Ainda diz mais, né? E vimos testificando que o Pai enviou seu Filho para o Salvador, para salvar o mundo, para o Salvador do mundo. Né? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade. Quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que nos dias do juízo tenhamos confiança, porque qual a Ele é, somos nós também neste mundo. Palavra tremenda e gloriosa para a nossa meditação, falando da caridade, do amor de Deus para conosco, do seu grande amor pela humanidade, por todo aquele que crê, todo aquele que entrega, todo aquele que confessa que Deus veio em carne, né, será chamado filho de Deus. Primeiro temos que confessar nossos pecados diante de Deus, se humilhar perante Ele, porque fala que na caridade não há temor. Ante perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos e a Ele porque Ele nos amou primeiro. Está lá em João, capítulo 15, versículo 16. Não fosse vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vade e deem fruto e o vosso fruto permaneça. Então quem escolheu nós foi o Senhor. Não foi nós que aceitamos Ele, foi Ele que nos aceitou, nos resgatou do lamaçal do pecado, para hoje nós sermos filhos dele, através da sua palavra. Fala que nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Então o primeiro foi o amor de Deus, porque quando o homem estava afastado do Senhor, desde o jardim do Éden, Deus enviou quem? Jesus, para morrer no meu lugar, no seu lugar. Então saiba que desde o princípio Deus nos amou.
e tem nos amado, a glória e honra do nome do Senhor. Então esse amor está sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a humanidade. Todo aquele que confessa, todo aquele que crê, todo aquele que entrega a sua vida passa a ser chamado filho de Deus, porque isso a palavra confirma. E se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço seu irmão, é mentiroso. O amor de Deus não está nele. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Está aí a palavra. Não tem para onde nós justificar se nós dissemos que amamos a Deus e não amamos nosso irmão. Aborrecemos nosso irmão, o amor de Deus não estará em nós. Mas quando amamos a Deus e também amamos o nosso próximo, o próprio amor de Deus está em nossas vidas. Né? Então é a palavra que Deus fala conosco. Né? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também seu irmão. Então procure amar a Deus.